Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo, a você que nos acompanha aqui no santuário e a você que nos segue pelas redes sociais da igreja. Vamos compartilhar hoje Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, encerrando esta sequência em que estivemos trabalhando a questão da reforma, os 5 solas da reforma protestante. Hoje trabalharemos o derradeiro sola, que é o somente a Deus glória, ou glória somente a Deus. E o texto base é este, a Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Esse texto que resume perfeitamente essa tese, essa coluna da Reforma Protestante, de somente glória a Deus, demonstra a grandeza e a profundidade de Deus no seu plano para nos mostrar e nos colocar na condição de adoradores e também dele como o nosso Deus. O apóstolo Paulo, em toda a sua carreira, ele escreveu para várias igrejas, escreveu muitos textos e abordou de forma magnífica artigos densos, artigos profundos, temas caros para a igreja nascente e também para o nosso tempo hoje, como a vida transformada da pessoa que tem um contato verdadeiro com Jesus Cristo. Também a questão da salvação, como é que se procede essa questão da salvação, o que significa, como acontece. A justificação pela fé é um outro tema magistralmente declarado, declinado e ensinado pelo apóstolo Paulo. As questões do pecado, as questões da graça. E hoje, encerrando esses textos que Paulo escreve aqui no capítulo 11, ele nos traz uma reflexão, uma declaração de louvor que resume tudo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse versículo é como uma janela teológica que nós abrimos e olhamos todo o esplendor da beleza do Evangelho. Nós encontramos neste texto, como em outros, mas principalmente neste, quem é Deus, o propósito das nossas vidas e a razão de toda a criação. Sobre como viver para a glória de Deus e entendermos o que é que o apóstolo quis dizer com essa expressão, somente glória a Deus. Vamos passear por estes pontos. O primeiro deles, vamos começar aqui com esta expressão: dele são todas as coisas. Veja que o apóstolo usa aqui um termo absoluto. Dele, de Deus, são todas as coisas. Eu gosto muito da doutrina bíblica, porque ela não deixa espaço para vacilação. Ela não deixa espaços para eu acho. A Escritura não deixa espaços para na minha opinião. Quando nós vamos às Escrituras e permitimos que as Escrituras falem o que elas têm que falar, nós crescemos muito, nós somos abençoados, nossas vidas são de fato transformadas. O problema é que às vezes, quando nós encontramos na Escritura algum ponto que dá aquela beliscadinha na gente, algum ponto que incomoda o conforto, que quer nos tirar do nosso lugar comum, então normalmente nós dizemos assim: não, esta parte aqui tem que interpretar. Uma vez eu encontrei uma pessoa que frequentava uma determinada denominação e ele tentava me convencer de que eu e, consequentemente, a denominação que eu represento, deveríamos seguir as leis do Antigo Testamento. E eu disse, sim, é isso que nós tentamos fazer. Mas ele queria me convencer de um único ponto. Não, você tem que fazer isto aqui que está determinado. E aí eu disse para ele, olha,
isso daqui você não acha que tem que ser entendido com mais clareza? Ele disse, não, é do jeito que está, não tem espaço para interpretação. Aí disse, bom, então nós temos um problema, porque certamente na comunidade religiosa que você frequenta, na instituição que você frequenta, com certeza aconteceram adultérios, porque o adultério faz parte da situação caída, quebrada do ser humano. Estas pessoas que adulteraram na tua igreja, vocês apedrejaram ela em praça pública até a morte? Por quê? Porque é isso que o Antigo Testamento manda fazer. Quem é pego em adultério deve ser apedrejado até a morte em praça pública. Aí ele disse, não, mas aí tem que interpretar. Eu falei, tá bom. Então, quando aperta o seu calo, tem que interpretar. Quando aperta o meu, tem que ser literal, né? Então, nós sempre agimos assim. Eu, muitas vezes, já agi assim. Quando a Escritura me incomoda, eu fico tentando encontrar alguma brecha onde eu possa dizer, bom, interpretei esse jeito aqui, não é bem isso que a Escritura quer dizer. E fracassei todas as vezes que eu tentei fazer isso. A Escritura quer dizer o que ela quer dizer, e ponto final, porque ela é a palavra de Deus. Há milhares de anos ela está escrita e não mudou-se uma vírgula. Aliás, há um perigo anunciado por Jesus muito grande, que se alguém mudar uma vírgula ou acrescentar um tio nos ensinamentos, na Escritura, esta pessoa sofrerá sérias consequências no dia do julgamento final. Então é uma coisa que nós não devemos nos atrever. E uma destas coisas que a Escritura ensina é que todas as coisas são de Deus. Todas as coisas são de Deus. Isso vem ensinar para a gente a soberania da autoria divina. Tudo o que existe, tudo que você imaginar, cada detalhe da criação, cada ser humano que já pisou e vai pisar esta terra, cada evento provém da mente e do coração de Deus. Nada foi criado por acaso, nada existe por acaso, nada tem uma existência autônoma. Tudo pertence a Deus. No livro de Gênesis nós vemos, por exemplo, que Deus cria tudo com a sua palavra e que cada parte da criação é boa aos seus olhos. E quando ele fez o ser humano, ele olhou e viu que tudo era diferente do que ele tinha criado antes, que era bom. Ao criar o ser humano, ele olhou e viu que era muito bom. Então, todas as coisas criadas por Deus são boas, pertencem a Ele. Somos nós que fazemos mau uso. Em verdade, quando a Bíblia ensina isso, que tudo pertence a Deus, tudo foi criado por Deus, ela vem nos ensinar a humildade. E tira das nossas mãos a pretensa independência que nós de fato não temos. Nenhum de nós somos independentes de Deus. Às vezes nós até falamos, não preciso de Deus. E até aqueles que dizem que Deus não existe, são submetidos às bênçãos comuns de Deus. Veja que o sol nasce sobre justos e injustos, essa chuva maravilhosa que caiu agora há pouco, caiu sobre pessoas boas, muito trabalhadoras, e caiu sobre gente muito perversa. A água que a chuva vai produzir nesses períodos será bebida por criminosos e por trabalhadores. São bênçãos comuns de Deus que alcançam todas as pessoas. E aqueles que dizem que não precisam de Deus, é só tapar o narizinho assim e parar de respirar, porque o ar também pertence a Deus. É produção da natureza criada por Deus. Então, independência de Deus é uma bobagem que o ser humano não tem como sustentar. Essa coisa de que tudo pertence a Deus nos transborda de humildade, porque nós começamos a perceber como nós somos completamente dependentes de Deus. Em Tiago 1,17 está escrito: toda boa dádiva e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então,
tudo o que nós precisamos vem de Deus. Tudo o que nós temos, tudo o que você tem vem de Deus. Absolutamente tudo, seja no mundo físico, as coisas que você pode pegar, essas coisas, Deus colocou nas suas mãos para administração. Os bens espirituais, a salvação vem de Deus, você não pode produzir a própria salvação, é um presente que vem dele. Portanto, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento devem sempre apontar para Deus. Por quê? Porque tudo vem dele, tudo pertence a ele. Então, se em qualquer aspecto da nossa vida, da nossa existência, em todos os aspectos, se nós não apontamos para Deus, dirigindo a Ele a nossa gratidão, nós estamos blasfemando. Porque Deus é a fonte de todas as coisas, Deus é a fonte de tudo. Não há uma única coisa que você possa dizer que te pertence. Aliás, se te pertencesse alguma coisa de fato, quando nós deixamos essa vida terrena, nós levaríamos conosco. Não é isso? Se tivéssemos alguma coisa de fato, isso aqui é meu. Quando eu morresse, eu levaria comigo. Opa, meu carro não, hein? Vou levar comigo. Não, minha conta não, minha conta bancária eu vou levar comigo. Percebeu? Como não tem nada que você leva contigo, nem o seu corpo você leva contigo. Absolutamente tudo fica aqui. A única coisa que volta para Deus é o seu espírito, que também não te pertence, pertence a Deus e por isso volta para Ele. Um segundo ponto que o versículo de hoje nos ensina é que por Ele são todas as coisas. Então, primeiro, tudo pertence a Deus. Isso já situa a gente, né? Se você chegou aqui hoje achando que você é dono de alguma coisa, nós vamos tentar recomendar que você reclassifique o seu conceito. Né? As coisas, nada do que você acha que tem, te pertence. Por Ele são todas as coisas, é o segundo princípio. Não apenas todas as coisas são dele, mas todas as coisas acontecem por Ele. Paulo fala, quando ele escreve isso, da sustentação de todas as coisas. Se tudo pertence a Deus, tudo é sustentado por Deus. Colossenses 1,17, aqui Paulo escreve que tudo subsiste em Deus. Isso significa que não somente o universo e todas as coisas foram criadas por Deus, mas explica que todas as coisas continuam ativas e presentes porque são mantidas por Deus. Esse entendimento nos dá um grande consolo, e principalmente esse ponto, quando nós enfrentamos desafios e tribulações. Opa, falei de alguma coisa aqui que é comum a todos nós. Desafios e tribulações. Tem alguém aqui que, se não está enfrentando agora, vai enfrentar. E se não está enfrentando o desafio ou tribulação agora, enfrentou há pouco tempo, porque é assim que funciona a nossa vida. Mas qual que é o consolo então nisto? É saber que esse Deus que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, mantém inclusive o controle de todas as coisas nos nossos momentos de tribulação. Deus não é aquele Deus que cria tudo e larga depois tudo no automático. Absolutamente. Ele está no controle ativo e perene de todas as coisas, de todos os detalhes da vida de quem pertence a Ele. Deus não colocou o mundo e te deixou sozinho nele. Deus não colocou o mundo e deixou você por conta própria neste mundo. Absolutamente, de jeito nenhum. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem caminha conosco. Cada respiro nosso, cada batida do nosso coração, cada dia que nós vivemos, tudo é mantido por Ele. Então, quando você atravessa o seu deserto, você chega do outro lado, você diz assim, cheguei aqui. E talvez você até pense que chegou do outro lado por seus méritos. Não foi por seus méritos. Você chegou porque o Deus que criou todas as coisas
também mantém todas as coisas sob o controle, inclusive a tua vida, para que você não se perca no meio das suas tribulações. Então, quando você estiver passando por algum problema, lembre-se dessa verdade bíblica. Também neste momento de problema da minha vida, o Senhor está no controle absoluto, levando este meu momento a um final, de forma que eu glorifique o nome dEle. E aí eu entro no terceiro ponto: por Ele são todas as coisas. E aqui Paulo conclui dizendo isso, que o propósito final de todas as coisas existem para a glória de Deus, e não para a minha glória. Veja mais uma vez a palavra de Deus nos colocando no pedestal da humildade. Não sou eu que concluo o meu curso, não sou eu que termino o meu curso, não sou eu que alcanço um status financeiro, não sou eu que supero uma doença. Todas as coisas criadas por Deus são mantidas por Deus, e Deus, estando no controle de todas as coisas, me leva a ter um bom termo, para que eu chegue nesse bom termo e lembre que por Ele são todas as coisas. Esse é o propósito final. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Isso inclui a nossa vida, minha vida, a tua vida. Ela existe 100% para que o nome de Deus seja glorificado. O trabalho que você executa hoje, você acha que você é um bom profissional, que você tem um dom de desenvolver determinada atividade? Pois saiba, essa atividade profissional que você usa deve ter os seus resultados motivados e direcionados para a glória de Deus. Eu compartilhei essa semana com uma irmãzinha muito querida, uma pequena historinha de um sábio que chega num lugar se achando que era o mais sábio de todos, e ele fica sabendo que ali existe uma pessoa mais sábia que ele. E aí ele pergunta: mas onde está esse sábio que eu quero conhecê-lo? E aí ensinaram que ele subisse no alto da montanha e ele encontraria esse sábio lá. Eu não sei porque que nessas historinhas o sábio sempre está no alto da montanha, mas isso é um problema da historinha, não é meu. E aí o homem sobe até o alto da montanha para procurar esse sábio. E quando ele chega lá, ele encontra um sapateiro, agachado, sentado naqueles banquinhos miúdos de sapateiro, com avental de couro todo sujo, martelando um sapato, a sola de um sapato. E ele pergunta: você é o mais sábio de todos? E ele diz: as pessoas comentam que sim. Então ele é questionado: e por que você seria considerado o maior de todos os sábios? E ele disse: eu não sei exatamente, mas deve ser porque cada sapato que eu conserto como se fosse para o próprio Senhor Jesus calçar. Você já pensou sobre isso? Se o trabalho que você executa, você estivesse executando diretamente para que o próprio Senhor Jesus Cristo usufruísse dele? Como seria a realização do teu trabalho? Você o faria bem feito ou você o faria relaxadamente? Você chegaria no horário ou chegaria sempre atrasado e deixaria Jesus esperando? Como é que você executaria o seu trabalho? De forma honesta e dedicada ou de forma corrupta e desleixada? Veja como isso muda totalmente o conceito. Até o prazer que você coloca nas coisas. Se você trabalha de uma forma a glorificar o nome de Deus com o teu trabalho, o cliente que você está atendendo na sua frente, ou o usuário do teu trabalho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E de certa forma, veja o que a Bíblia fala, que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando estamos servindo alguém, seja qual for a nossa profissão, esta pessoa criada à imagem e semelhança de Deus é a pessoa que eu estarei atendendo. Esse conceito, ele invade até outros campos da nossa vida. Eu digo assim: eu não gosto daquela pessoa, e eu poderia ouvir Jesus soprando no meu ouvido, mas eu morri por ela também. Não foi só por você que eu morri por ela também. Isso deveria
nos fazer mudar os conceitos, todos os conceitos da nossa vida, e lembrar que por Ele são todas as coisas. A vida cristã, meus queridos, que inclui o nosso trabalho, a nossa família, ela deve ser toda para a glória de Deus, inclusive os nossos momentos de sofrimento. Como que nós temos encarado os nossos momentos de sofrimento? É uma excelente oportunidade para glorificar o nome de Deus e declarar fé e confiança dependente de Deus. E uma excelente oportunidade para não blasfemar, para não colocar frases heréticas e perigosas do tipo: se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Essa é uma frase simplesmente orgulhosa, egoísta. Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Ora, se eu vivo para a glória de Deus, a minha colocação deveria ser diferente. Se eu estou passando por isso, é para a glória de Deus. Algum motivo há nisso. Viu como muda toda a perspectiva? É mais ou menos como uma frase atribuída a Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero, dizem, eu não li isso nos textos de Lutero, mas dizem que está lá, se não está, deveria estar. Que diz assim, quando Lutero tinha algum problema, ele dizia, vou cantar um salmo agora e esbofetear o diabo. Então, nos momentos de tribulação, o que você faz? Viu como a Escritura bota a gente para pensar? Quando você está com um problema, quando Satanás pisa no teu calo, quando Satanás coloca o dedo numa ferida e ele enfia o dedo lá dentro e fica girando o dedo, o que você faz? Você louva a Deus? Parece que a resposta é tão fácil de chegar no ouvido da gente, mas eu quero apontar para a resposta ideal. Nos problemas, nós devemos louvar a Deus muito mais intensamente. Porque se o problema for uma provação, você estará glorificando o nome de Deus, porque as provações são dadas por Deus para o nosso crescimento, como nós cantamos agora há pouco. Mas se esses problemas forem uma tentação, e as tentações vêm todas de Satanás, seria uma grande oportunidade de você glorificar o nome de Deus. De uma forma ou de outra, nós deveríamos glorificar o nome do Senhor nos momentos de dificuldade. Nós não somos o centro da existência, Deus é. Eu não sou o centro da vontade soberana de Deus, a vontade dEle é. Nós fomos criados para Ele, nós fomos criados para refletir a glória dEle. E nós fomos criados para a honra dEle. Por isso que existe aquele texto bíblico, 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha como é simples. Precisa interpretar isso aqui? Hein, Silas, precisa de exegese isso aqui? Não precisa de exegese, olha aqui. Portanto, quer comais, todos aqui comem. Todos se alimentam, né? Quer bebais, todos aqui bebem. Inclusive aquelas coisinhas que não deve, né? Pois é. Todos aqui fazem qualquer outra coisa? Sim, fazemos qualquer outra coisa. Todas estas coisas devemos fazer para a glória de Deus. Simples assim. Então é óbvio que olhando para esse texto você vai perceber que determinadas coisas que nós nos propomos a fazer, nós teremos dificuldades de glorificar o nome de Deus com aquilo. Por exemplo, provocar uma pessoa a ira desnecessariamente. Eu posso colocar isso para a glória de Deus? Senhor, vou te glorificar aqui. De que jeito? Vou arrumar uma encrenca aqui, espera só um pouquinho. Dá para glorificar o nome de Deus assim? Ou seja, a única coisa com a qual nós não glorificamos o nome de Deus é com o pecado.
O pecado, a gente glorifica o nome da concorrência, não de Deus. Vou dar uma ficada ali. Isso vai glorificar o nome de Deus? Não sei, se você puder convidar Jesus para ficar em 3 pessoas ali, onde você vai ficar, se você conseguir fazer isso, talvez isso seja para glorificar o nome de Deus. Não tem dificuldade. Nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. O que fazemos deve ser sempre para a glória de Deus. Isso significa que cada detalhe da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, nós somos chamados a viver para Ele, apontando para o caráter dEle, apontando para o amor dEle, apontando para a santidade dEle. Significa que nós vivemos plenamente, ou deveríamos viver plenamente para Ele. E aqui neste ponto eu comecei a refletir sobre uma concorrência para esse estilo de vida. A verdade é que não poucas vezes nós deixamos de viver para Ele, para Deus, ou seja, de nos dedicarmos intencionalmente a Deus, para nos dedicarmos intencionalmente para outras coisas. Posso citar alguns exemplos. Você às vezes não tem se dedicado a viver em função de preocupação? Aquele assunto que fica bombardeando a tua cabeça e você não consegue parar de pensar naquilo? Você está vivendo em função daquela preocupação. Note, em vez de você compreender que Deus está no controle daquilo, você passa a viver em função daquilo. Você não vai comer? A comida está toda no prato. Não consigo comer, estou com as coisas aqui na cabeça, estou preocupado, não consigo nem olhar para a comida. Você está vivendo em função de quê? De Deus ou do problema que toma conta do seu coração? Às vezes uma enfermidade. Estou com uma enfermidade, eu acho que não tem jeito, já fiz tudo que eu tinha que ver, não consigo resolver esse problema, os médicos não conseguem resolver o problema, e aquela aflição toma conta do teu coração, e você passa a viver em função daquela aflição. Você está confiando em Deus, que seja qual for o resultado, esse resultado está no controle de Deus? Não. Você passa a viver em função do sofrimento do seu corpo. Você passa a viver em função de um relacionamento. Lembra aquela poesia? José gostava de Maria, que gostava de João, que gostava e assim vai. Às vezes você coloca um relacionamento na tua vida, um relacionamento inadequado, e este relacionamento pecaminoso, inadequado, toma conta do teu coração. Em vez de você viver para a glória de Deus, você investe toda a sua imaginação, toda a sua peripécia em função de um relacionamento inadequado. Eu poderia passar a noite aqui citando centenas de outros exemplos que roubam a nossa atenção de Deus e colocam a nossa atenção em outras coisas. Emprego. Será que eu vou ser demitido? Será que esse facão que está passando da empresa vai me atingir? Em vez de você se preocupar em glorificar o nome de Deus, está preocupado em ser demitido ou não? Tive o prazer também essa semana de conversar com uma pessoa que teve lá uma conhecida que foi demitida do trabalho. E quando a pessoa é demitida do trabalho, um pouquinho antes, né? Às vezes a gente faz assim, a gente ora, Deus, me ajuda na minha questão profissional. Aí Deus diz assim, opa, me chamou aí para a situação, tamo junto, diria Deus, né? E aí a pessoa foi demitida. Puxa vida, fui demitido. Oh, meu Deus do céu, onde estava Deus que eu perdi o emprego? Olha que tragédia, fui demitido. Para logo depois, a pessoa ser colocada num emprego melhor. Percebe? Então, em vez de glorificar a Deus com aquela demissão,
a pessoa passou a prestar atenção na demissão. Em vez de glorificar o nome de Deus com aquela demissão, glorificou a demissão. Em vez de devotar seus pensamentos, as suas emoções a Deus, devotou os seus pensamentos e as suas emoções àquela demissão. Então, quantas vezes eu e você não temos tirado a glória de Deus e colocado a glória em outras coisas? A glória que pertence a Deus, a gente tira de Deus e coloca em outras coisas. Preocupação com o pai, preocupação com a mãe que estão se divorciando, preocupação com os filhos que estão fazendo arte, preocupação com os vizinhos que não dão sossego, preocupação se o ladrão vai entrar ou não vai entrar, preocupação se esse político vai ganhar ou não vai ganhar, preocupação se o meu time vai ganhar ou não vai ganhar, preocupação. Tira a glória de Deus e coloca a glória em outras coisas. Então, eu gostaria muito que hoje nós fôssemos de fato transformados na nossa maneira de ver o mundo e de viver a vida. Neste quinto princípio da Reforma Protestante, só a Deus glória. Que nós saiamos daqui com o poder de nos lembrar dessa verdade poderosíssima, que a nossa função é glorificar, tributar a Deus toda a glória, com dependência de Deus, estando consciente de que é Ele que nos sustenta em todos os campos da nossa vida. E com propósito nós vivamos para Ele, para a glória dEle, em tudo na nossa vida. Que cada cantinho da nossa vida seja um reflexo da glória de Deus, até o dia em que nós estaremos com Ele, glorificando pessoalmente, para todo sempre. Essa é a nossa vontade, é isso que nós devemos buscar, estar na presença do Senhor para glorificá-lo eternamente. É assim que o apóstolo termina esse versículo, como se ele estivesse explodindo em emoção. Toda a glória somente a Deus. Que o Senhor nos abençoe.